Fala, galera! Estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo. E é engraçado que toda vez que o Fluminense tem um resultado ruim, no dia seguinte aparece sempre uma cortina de fumaça, né? Parece até aquela cortina de fumaça, aquelas nuvens, né, que entrava no gramado do Alfredo Jaconi ontem durante o jogo. Eu não sei se vocês de casa conseguiam ter essa percepção pela televisão, mas quem tava lá, de repente, via aquela neblina que tomava conta do gramado, a gente mal conseguia enxergar o gol do outro lado. Parece no dia de hoje, saindo essa notícia aí do Victor Cantillo, principalmente do jeito que ela saiu. Mas eu faço questão de trazer ela aqui para você, tá? E você que deve estar se perguntando assim, poxa, André, não vai ter o sentimento score hoje? Não vai ter o sentimento score hoje. Eu vou te explicar o porquê após eu dar essa notícia do Cantillo, tá? Então, se você quiser saber sobre o Cantillo e saber por que eu não vou fazer o sentimento score e tudo que aconteceu nessa viagem, os bastidores, fica até o final desse vídeo, tá? Então, enquanto isso, vou pedir para você aqui ir deixando o seu like, para não esquecer, acaba deixando para o final, acaba esquecendo, deixa o like agora, se inscreva aí no canal, siga o nosso Instagram, quem já segue o nosso Instagram, pôde acompanhar a nossa viagem inteira aí lá para Caxias do Sul. Eu resolvi fazer um vlog diferente dessa vez. Ao invés de eu gravar um vídeo e postar aqui no YouTube, eu fiz esse vlog em tempo real nos stories, lá do Instagram, tá? Alguns já estão saindo, porque já está batendo 24 horas, mas alguns ainda estão disponíveis. Eu não sei, na verdade, que horas você vai assistir esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando tem muita coisa legal lá para você ver ainda. Então corre lá para você assistir. Espero que você tenha gostado, viu? Bom, galera, depois de mais uma derrota vergonhosa, humilhante, vem uma cortina de fumaça, né? Já pensando em 2022, Fluminense tem interesse no Victor Cantillo, mas esbarra nos valores. É sempre a mesma coisa, né? E por que eu tô falando que é cortina de fumaça? Porque se o Fluminense tem interesse no atleta, mas esbarra nos valores, então esse interesse ele deixou de existir, né? Deixou de existir. Mas eu vou ler a matéria do GE, para vocês não falarem que eu estou falando com as minhas próprias palavras, que eu estou inventando história. Então vamos lá. A matéria diz o seguinte: de olho em 2022, Fluminense sonda Cantillo do Corinthians, mas esbarra em opção de venda e valor. Sempre assim, né? Aquela mesma história. Fluminense quer o mundo, mas esbarra nos altos valores. Clube Paulista não pensa em negociá-lo por empréstimo, que seria o desejo da diretoria tricolor. O Fluminense ainda espera o fim do Campeonato Brasileiro para definir seus passos para a temporada 2022, ou seja, um grande erro, né? Vai esperar terminar o campeonato, vai esperar os principais jogadores já se transferirem para outros clubes, resolverem a sua vida para o ano que vem, para depois a gente começar a se mexer. Então, um erro total no planejamento, na minha opinião. Segundo a apuração do GE, um dos nomes levantados foi o do volante colombiano Victor Cantillo, do Corinthians, mas esbarra em questões financeiras. Curioso, né? Uma notícia que deixa de ser notícia. A diretoria tricolor não fez contato formal, mas chegou a sondar valores e possibilidades para um empréstimo. No entanto, soube que a equipe paulista, embora também precise fazer caixa, quer recuperar ao menos parte do que foi investido no colombiano. Cerca de 3 milhões de dólares, tá? E só aceita negociá-lo se for em definitivo. Cantillo, portanto, deve ficar apenas no plano das ideias, tá? Essa é a reportagem do GE. Aí eu pergunto, para que publicar? Para que fazer matéria, então? Né? Claro, o problema é do GE, eles fazem a matéria, a pauta que eles quiserem. Mas, na minha opinião, isso aí é uma grande cortina de fumaça para mostrar para a torcida que a diretoria está no mercado em busca de nomes e tentar fazer esquecer um pouquinho a derrota vergonhosa, vexatória para o Juventude. Derrota, galera, e quando chega a esse ponto, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Mas antes de eu falar do jogo, eu faço questão de mostrar para vocês aqui rapidinho, galera, se esse interesse, suposto interesse, será que valeria a pena? Será que o Cantillo realmente é um jogador, um volante que poderia chegar e fazer a diferença? Como se o volante fosse a principal necessidade do Fluminense, né? O tara por volante, né? O Angione e o Mário têm uma tara por volante. Precisamos de lateral esquerdo, lateral direito, um camisa 10, pontas, centroavante.
mas nessa equipe só se contrata volante. Então vou colocar aqui rapidamente os números do Cantígio no SofaScore, não só nesse Campeonato Brasileiro, ó, no Campeonato Brasileiro ele tem uma média 7,06, ou seja, já é uma média maior do que todos os nossos volantes, tá? Tanto o Iago, quanto o André, quanto o Martinelli não tem a média 7 nesse Campeonato Brasileiro, e o Cantígio tem uma média de 7,06. Ele jogou 18 jogos como titular, perdeu um pouco de espaço com a chegada do Renato Augusto, do Juliano, né? Por isso que o interesse do Fluminense. E se você pegar a média aqui do Cantígio no ano, galera, a média dele é 7,04. Ó, em dezembro ele teve uma média 7,02, em janeiro 7, em fevereiro 7,1. O março dele foi ruim, tá? Teve um março ruim. Em abril 6,9, em maio 7, 7,1, 7,1. Teve um mês de agosto muito ruim. Um mês de setembro com média 7 novamente. O melhor mês do ano até agora dele foi outubro, com média 7,3. E novembro, agora, o mês que nós estamos, ele está mantendo essa média aí de 7,02. Ou seja, o Cantígio, ele é um jogador no nível acima do que nós temos no elenco hoje. Então, caso o Fluminense fosse contratá-lo, na minha opinião, ele seria sim chamado de reforço e não uma contratação, porque ele ia chegar para assumir a titularidade da equipe. Porque na equipe do Fluminense hoje, infelizmente, nós não temos um volante com o mesmo nível do Cantígio, né? Só que a própria matéria do GE, que anuncia o interesse, já não desmente. Mas, ao mesmo tempo que o interesse existe, o interesse deixou de existir pelos altos valores. Ou seja, na minha opinião, uma bela cortina de fumaça, tá? Por que não vai ter o sentimento score hoje, galera? Eu só salvo um jogador do Fluminense nesse jogo contra o Juventude, tá? Que foi o goleiro Marcos Felipe. Só ele defendeu 5 bolas. 5 bolas. Fora a bola na trave, que ainda bateu. Ou seja, o Juventude eles poderiam ter goleado o Fluminense. Então, se teve alguém que não teve culpa no resultado da partida, foi o Marcos Felipe. Nota 7 para ele. O restante, galera, nota 0 para todo mundo. André, nota 1, 2, 3, não faz a diferença. Eu tenho um trabalho danado para fazer esses cards, botar os números ali bonitinho. Para quê? Para quê? Se o nosso elenco tem atuações cada vez mais pífias, cada vez mais ridículas, que envergonham o torcedor. Eu rodei na ida e na volta quase 4.000 quilômetros para poder acompanhar. Tava eu mais 29, 30 torcedores do Fluminense, 30 guerreiros espartanos, com 11 graus de temperatura no lombo, chuva, frio. Tava lá acompanhando o Fluminense. É. Tinha um garotinho lá, a única criança entre os 30 personagens ali, entre os 30 guerreiros espartanos, tinha o Ícaro, que levou um cartazinho, queria ver gol do Iago, queria ver gol do Fred, e queria uma camisa de presente. E foi ignorado por todos os jogadores do Fluminense que estavam fora do campo. Eu não digo nem os titulares, provavelmente o Iago nem viu, não sei. Mas os reservas que estavam ali ignoraram completamente o fato do Ícaro, um garotinho de 8 anos, tá ali, ó, viajou de Farroupilha para poder assistir o Fluminense. Criancinha, garotinho lindinho. Cheguei lá e falei, larga esse cartaz, joga isso fora, eu vou te dar uma camisa, tá? Vou presentear, cheguei de viagem ainda há pouco, tomei um banho, almocei e vou entrar aqui na internet e vou comprar a camisa do menino, tá? O Vinícius, que é o pai do Ícaro, se não me engano é Vinícius, entre em contato comigo, tá? Você não mandou o tamanho da camisa do menino, o seu endereço, eu preciso disso, o tamanho dele e o endereço para eu poder mandar esse presente para casa do Ícaro aí, tá legal? Ou seja, é vergonha dentro e fora de campo. Eu tive a oportunidade, né, coincidência, meu voo estava marcado para 12h05, voltei no mesmo voo da delegação do Fluminense. No mesmo voo da delegação do Fluminense. Maioria dos jogadores calados na dele. Mas tinha jogador dando gargalhada. Rindo, brincando, como se nada tivesse acontecido em Caxias do Sul. Como se nada tivesse acontecido em Caxias do Sul. Em compensação, teve um outro jogador que eu tive a oportunidade de conversar que tá assim como nós. Tá triste, tá chateado, tá revoltado, tá? E chegou a falar pra mim assim, eu falei, pô, a rodada ajudou mais uma vez. Ele me chamou pelo nome, tá? Ele me chamou pelo nome. E já adianto, não o Marcos Felipe, tá? Falei com o Marcos Felipe também, tá?
Todo mundo já sabe que o Marcos Felipe é um inscrito aqui do canal, mas não foi ele. Se fosse ele, eu falaria. Não foi ele. Mas eu prefiro não revelar o nome do jogador para não dar problema. Eu não sei se ele gostaria que eu falasse ou não. A gente conversou em off. E ele falou assim para mim, ó. Me chamou pelo nome. Ele falou, André, não adianta a rodada ajudar. Não adianta as outras equipes perder se a gente não ganha. Se a gente não faz a nossa parte. Ele falou para mim. Tá? Um jogador desse elenco do Fluminense demonstrou revolta, tristeza. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Tá? E ele falou, não adianta, cara, olhar para a tabela, olhar para cima, olhar para baixo. Eu nem olho mais nada. A gente não faz a nossa parte, a gente não consegue ganhar os nossos jogos. O que adianta olhar os outros? Se o Fluminense fizesse a parte dele, vencesse os jogos, não interessa se os outros times iam tropeçar, se não iam, a gente estaria na Libertadores. Tá? E eu tô chateado, não é só pela essa situação que a gente vive hoje, não. O Fluminense precisa de títulos. O Fluminense precisa voltar a ser campeão. E essa situação tá me incomodando demais. Eu tô muito triste, tô muito chateado. Assim como você. Porque eu fui cobrar, né? Cobrar com educação. Falei, cara, o que tá acontecendo? Ele falou, cara, eu tô tão chateado quanto você. E aí ele fez um desabafo. Ele fez um desabafo, tá? Então, enquanto tem jogador rindo, dando gargalhada, nem aí pro que tá acontecendo... Tem jogador dentro desse elenco que tá sentindo muito, assim como eu, como você, tá? Eu não consigo, galera, pedir mais nada, tá? Eu não consigo pedir para você, torcedor, apoia, vai no Maracanã domingo, incentiva os 90 minutos, pode vaiar. Eu não consigo falar mais nada para você. Sem sacanagem. Eu não tenho mais cara. Eu acho que, assim, tudo que eu tinha que demonstrar para vocês como torcedor, como dar exemplo, como fazer, como apoiar, como criticar, eu já fiz aqui no canal. Essa viagem para Caxias do Sul foi meu recorde. Eu nunca fui tão longe de assistir o Fluminense. Como eu já falei para vocês, eu nunca saí do Brasil, né? E eu fui ali na cidade, digamos assim, de times da Série A e B, mais na ponta ali da região sul do Brasil. Passou dali, eu já tô na Argentina, no Uruguai. Então, assim, foi a viagem mais longa que eu já fiz para acompanhar o Fluminense. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer, tá? Eu apoio, eu critico, eu elogio, eu reclamo, eu giro camisa, eu vaio, eu protesto. Não tem mais o que fazer, tá? Então, assim, eu não me sinto à vontade para te pedir absolutamente mais nada. A única coisa que eu tenho para te dizer é, eu, André Domingo, vou estar no Maracanã. Se você quiser estar lá para poder trocar uma ideia, e tô indo pelos amigos, tá? Sendo muito sincero com você. Porque até isso, galera, antes de voltar a pandemia, eu achei que quando voltasse o público nos estádios, que o fato de fazer live nos estádios, tá? Do Maracanã, outros estádios pelo Brasil, fosse agregar algo diferente ao canal. Nem isso, tá? A quantidade de visualização, a quantidade de engajamento não faz diferença. Eu tô gravando aqui nesse estúdio, eu só tô lá no Alfredo Jaconi. Não faz diferença. Para a grande maioria dos inscritos, tá? A galera assiste, se o Fluminense estiver bem, ela assiste em qualquer lugar. Eu posso estar num porão gravando que a galera vai assistir se o Fluminense está bem. Se o Fluminense perder o jogo, eu posso estar em qualquer lugar, em Cancún, que a galera não vai ver, não vai assistir. Então, assim, eu poderia muito bem nesse show contra o América domingo fazer a live pré-jogo, pós-jogo aqui, ó, de dentro de casa. Não ir pro Maracanã. Não vou. Mas eu vou. Eu vou. Eu vou porque eu sou tinhoso, tá? Eu vou porque eu sou tinhoso. E tem jogador nesse elenco aí que ele quer ver o Maracanã vazio, sem torcida. Sabe por quê? Porque não quer ter pressão, não quer ter vaia. Mas ele tá enganado. Se depender de mim, ele vai ter pressão, vai ter vaia, enquanto ele continuar vestindo a camisa do Fluminense. Só que eu sozinho, galera, não faço barulho. Eu não faço barulho, tá? Então, quem quiser tá lá domingo, falei, botou promoção de ingresso. Não adianta nada. O ingresso poderia estar de graça. Maracanã não vai encher domingo. Podia estar de graça. Fluminense pode soltar assim, ó. Hoje ingresso de graça. Não vai dar em nada. Maracanã vai dar 5, 10 mil. De graça. A R$50, então. Ah, muito complicado cobrar do torcedor. Muito difícil a situação do Marcão. Ele viu na entrevista coletiva, né? Ah, precisamos do apoio do torcedor. Hoje eu conversei com 4, 5 jogadores diferentes, tá? Eu tive uma conversa mais exaltada. Quase uma discussão. Quase não, uma discussão. Depois nós nos acertamos, tá? Mas rolou uma discussão. Os outros, uma conversa num bom tom, tá? Todos eles, a torcida tem que apoiar. Apoiar?
É só isso que sabe me falar. A torcida tem que apoiar, só a torcida que tem que fazer. Eu fui conversando no aeroporto, não pode. Ah, não pode protestar, né? Não pode reclamar. Aí você vai vaiar no estádio, não pode vaiar no estádio. Aí você vai, não pode nada. O que o torcedor pode? Só pagar o sócio, comprar camisa oficial, comprar o ingresso e achar que o Maracanã é um teatro. Que ele tem que sentar quietinho, se o Fluminense fizer gol, fica em pé, aplaude, e o resto do jogo ficar sentado quieto. Só vai quando o espetáculo acabar. Aí se foi ruim, quando eles descerem pro vestiário, você vai. É isso? Não é isso. Isso não é teatro, isso é futebol, tá? Jogador que tá nesse elenco aí e que não tá preparado para ouvir vaias, muda de time, tá? Eu ouvi de um outro jogador hoje, cara, vocês precisam apoiar. Esse elenco tem jogadores muito jovens. Se não tá preparado para vestir a camisa do Fluminense e ser criticado, pede pra sair. O Parreira já falou isso lá em 1999. O Fluminense na Série C. Tem um vídeo do Parreira falando exatamente isso. Jogador que não quer pressão não pode jogar na equipe do Fluminense. O Fluminense é gigante, tem pressão o tempo inteiro, ganhando ou perdendo. Não tem essa justificativa que é muito novo. Vai fazer terapia, irmão. Vai tomar remédio, vai fazer qualquer coisa. Você é jogador de futebol profissional. Você tem que aguentar a pressão, seja boa ou seja ruim. Faz parte do teu trabalho. Faz parte do trabalho. Agora, o torcedor do Fluminense, ele não aguenta mais ser desrespeitado a cada jogo, porque isso que os jogadores estão fazendo em campo é um desrespeito com a instituição Fluminense. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Tá? Eu não tenho nem mais força pra chegar numa live pós-jogo e explodir. Porra, não tenho. Ontem eu fiz a live e recebi dezenas de mensagens no direct depois. André, eu fiquei muito preocupado com você. Você estava desanimado, você estava caído. Eu falei, porra, irmão, tu queria o quê? Tô a 2.000 quilômetros longe da minha casa, gastei uma grana que eu não tinha, vim num local inóspito, que eu digo, a cidade é maravilhosa, mas o tempo frio, aquela situação toda, para ver um jogo que o Fluminense dá uma finalização no gol, cara. Uma! Aí vem o Nino me dar a declaração que o Fluminense perdeu no detalhe, porque jogar no Alfredo Jaconi é muito difícil. Quando ele jogava no Criciúma, ele sempre ia jogar lá e perdia de 1-0. Porra, Nino, até você, velho. Até você. Galera, a situação é muito complicada, tá? Pra mim, essa equipe tá fora da Libertadores, tá? Pra mim, o Fluminense hoje, além de não jogar um futebol de Libertadores, o Fluminense ele não joga um futebol de Série A. De Série A. Espero que o Marcão e companhia consigam me surpreender. Os próximos 5 jogos que restam, façam essa equipe jogar, tá? E a gente, pela glória eterna, né? Pelo João de Deus, consiga uma vaga ali em 8º, se abrir a 9ª colocação. Mas eu considero um milagre. Porque a equipe que não jogou 33 jogos no Campeonato Brasileiro, que não fez em 33, não vai conseguir fazer em 5. Tomara que consiga. Tomara que eu esteja errado. Mas o Fluminense não tem futebol de Libertadores, não. O Fluminense não tem futebol de Série A. Esse futebol jogado por essa equipe do Fluminense é um futebol de equipe de Série B. Tá? Se botar hoje Fluminense e Botafogo, é capaz de a gente perder pro Botafogo. A gente não consegue duelar com equipes que estão na zona do rebaixamento. É para parar e pensar muito seriamente. Tá legal, galera? Desculpa o vídeo um pouquinho mais prolongado para falar do Cantígio, mas também era para fazer esse meu desabafo aí. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.